Aqui no nosso estúdio, da doutora Aglaé Amaral e da doutora Tânia Maria Pedroso. Doutora Aglaé, bom dia. Bom dia, Mário. E ouvintes da Rádio Metrópole. E doutora Tânia também, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar aqui, doutora Aglaé, perguntando à senhora o seguinte: aquela prisão que foi solicitada pela polícia e decretada pela justiça e depois relaxada por um desembargador que achou que não havia provas suficientes, a senhora atribui essa decisão da polícia, essa petição da polícia e decisão da justiça aqui, já que vocês têm repetidamente se declarado inocentes? Como eu tenho reiteradamente dito, da história da luta sanitária no nosso país. Todos os gestores públicos que lidam com verbas do SUS, eles são perseguidos, lidam adequadamente, tanto em relação à gestão como em relação ao dinheiro dessa gestão. Então, nós vimos exemplos em diversos estados, aqui no nosso estado. Eu reitero que tudo isso tem um pano de fundo baseado nessa questão da reforma sanitária brasileira. Nós contrariamos interesses a partir do momento em que nós organizamos o sistema de saúde, em que nós retomamos a seriedade dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que todos sabiam que existiam problemas anteriores, em que nós implantamos a gestão plena, como nós começamos a fazer as auditorias, revisão de grandes contratos e contrariamos diversos interesses. Então, eu acho que o pano de fundo é isso. Tecnicamente, eu não conheço essa questão da justiça, da questão das leis que garantem que a prisão deveria ter sido feita ou não. Isso não é da minha alçada, não é do meu domínio, porque isso é do domínio do jurídico, mas eu atribuo a isso, a questão mesmo de uma questão de pano de fundo, onde a questão política da luta da reforma sanitária brasileira está envolvida. Qual era o papel do funcionário Neilton lá dentro desse sistema de implantação do Sistema Único de Saúde? O senhor Neilton, ele recebia de um outro setor da Secretaria, da Coordenação de Regulação e Avaliação, planilhas e um disquete onde definiam e determinavam os valores a serem pagos individualmente a cada um dos prestadores, hospitais, clínicas e laboratórios. E cabia a ele elaborar um relatório gerencial interno onde deveriam constar os descontos. Descontos estes que se referem a retenções feitas pelo Ministério da Saúde referente a empréstimos bancários, descontos dos impostos que são retidos na fonte, o ISS e o Imposto de Renda, descontos de glosas que são determinadas após auditorias realizadas e que são encaminhadas pelo mesmo setor, Coordenação de Regulação e Avaliação. Cabia a ele elaborar esse relatório que ele passava, eu verificava se haviam feito todos os descontos, e depois ele emitia as ordens bancárias, que também eram assinadas por isso, pelo senhor Neilton, pelo coordenador administrativo, o senhor Antônio Pitiar, e pelo secretário, na ausência do secretário, pela subsecretária, a doutora Aglaé. E depois encaminhava ao banco. Esse era basicamente o serviço dele. O que a senhora atribui o fato do prefeito João Henrique ter imediatamente, no momento da prisão de vocês, sem que houvesse uma culpa ou se tivessem sido julgadas, demitido o cargo de subsecretária? Olha, eu esperava que o prefeito me afastasse, até que fosse apurado devidamente as coisas. Eu tomei como surpresa a exoneração, porque eu imaginava que deveria haver o afastamento, já que eu, estava sendo investigada e já que toda essa situação tinha sido criada. Eu tomei como surpresa, E não entendi, eu particularmente não entendi muito essa situação, porque eu imaginei que eu tinha certeza que eu iria ser afastado. Eu acho que era o correto, era isso, afastar, já que não estava de forma nenhuma caracterizada nenhuma culpa minha. O fato que a polícia solicitou a prisão de vocês, é difícil de entender por que foi solicitada a prisão, já que
vocês têm inclusive endereço certo, são pessoas que não têm nenhum passado criminal, nada, absolutamente nada. A senhora atribui a quê essa atitude da polícia em fazer aquele ato espetaculoso da prisão de vocês duas? Foi muito estranho, porque, como o senhor disse, nós temos um passado que, muito pelo contrário, ele sempre prezou pela honestidade, pelo profissionalismo, pela ética, pela moral, baseado em indícios que nem esses indícios são firmes. E é alguma coisa, como disse a doutora Aglaé, algum fato aí, outro político, ou qualquer outro que eu possa entender como sendo a justificativa para isso. O fato de vocês terem sido presas e ficaram incomunicáveis alguns dias, não? Nós ficamos incomunicáveis. Era inclusive uma observação que estava na ordem de prisão. Tinham que ficar em celas separadas e incomunicáveis. Agora, eu queria ressaltar uma coisa aqui que é importante, Mário, que tem escrito que é para ficar eu e Tânia incomunicáveis. Na realidade, até os nossos advogados tiveram dificuldade de ter acesso a gente. Né? Familiares, advogados. Então se criou o direito do Estado e não o Estado de Direito. Né? Chegou um momento em que a gente não tinha acesso a absolutamente ninguém. Eu imaginei os velhos tempos, né, da ditadura militar, em que se ficava completamente incomunicável e que ninguém tinha notícias de nada, do que estava acontecendo. Era para ficarmos em celas especiais, né, o que não aconteceu. Nós fomos para delegacias comuns, em condições terríveis, sem água, sem luz, sem condições sanitárias, incomunicáveis totalmente. Nenhum dos meus colegas médicos puderam ter acesso, família, né? E até os advogados tiveram dificuldade para ter acesso, porque essa foi a interpretação que foi feita, de que não se comunicar era totalmente incomunicável. Na realidade era para uma não se comunicar com a outra. No objetivo de evitar que houvesse uma troca de informações. Exatamente. E se construir uma versão única. Exatamente. Agora, de qualquer jeito, doutora Aglaé, me parece que isso vai ter que ter um fim e vai ter que se descobrir a causa da morte desse cidadão, quem matou, quem mandou matar, etc. Supondo, trabalhando na hipótese de que vocês são absolutamente inocentes, um dano muito grande já foi causado à vida de vocês, não? Não, como eu disse ontem na audiência ao juiz, o doutor Cássio, eu sinto minha vida destroçada, né? É um dano irreparável, né? Hoje eu vivo da solidariedade dos meus colegas, das entidades médicas, o apoio da minha família, e quem mais interessa a verdade somos nós. Nós temos que saber o que foi que realmente aconteceu. E somos vítimas tão quanto o Neilton. Né? E, inclusive, fazemos um apelo para que se una todas as entidades sérias, a família, a justiça, como eu disse ontem ao juiz, para que chegue à verdade. Porque, realmente, conduzir as coisas dessa forma e expor a vida de duas pessoas que sempre defenderam, né, com ética, com compromisso, o serviço público. E eu me digo, eu uso até uma expressão que, de repente, a sensação que eu tenho é que eu fui vencida por essas forças retrógradas. Mas eu vou resistir, porque a gente nesse país precisa resistir, porque nós precisamos mudar essa situação. Não é possível que fique dessa forma. A gente não pode se calar, porque hoje somos nós, amanhã pode ser qualquer cidadão desse país.